Então, gente, nós vamos continuar aqui falando um pouco agora sobre o grupo dos amniota. Na aula passada, a gente começou nosso estudo sobre os anfíbios, né? Seguindo o grupo dos anfíbios, nosso próximo grupo são um grupo monofilético chamado de amniotos. Esses grupos incluem os répteis, as aves e os mamíferos, que são caracterizados pela presença do ovo amniótico. Esse ovo amniótico, ele é caracterizado por ser uma grande vantagem evolutiva, devido a ter permitido a reprodução em ambiente terrestre. Então, a partir do advento dessa característica, foi possível, então, aos amniota, diferente do que ocorreu nos anfíbios, eles estarem totalmente independentes da água para a reprodução. Então, esse ovo amniota, ele foi inovação evolutiva, né? Ele possui membranas embrionárias de proteção, uma casca protetora e membranas como o âmnio, o alantóide, o saco vitelínico, que vão proteger, nutrir e permitir as trocas gasosas e a excreção de compostos nitrogenados do embrião, permitindo assim que os amniotas se tornem independentes da água para a reprodução e conseguissem colonizar de maneira completa o ambiente terrestre. Então, a partir daí, a gente viu uma grande diversificação no grupo dos vertebrados terrestres, a partir do advento desse ovo amniótico. Dentro do grupo amniota, nós vamos ter outros dois grupos. Eles se dividem em sinapsídeos, que vão incluir os mamíferos, e os sauropsídeos, que vai incluir o grupo dos répteis, como lagartos, cobras, tartarugas, aves e animais extintos famosos, como os dinossauros. Então, esse é o grupo dos sauropsídeos. Começando o estudo sobre os répteis, esse conceito ele é um conceito didático. Ele é um grupo parafilético, já que não reúne todos os representantes de um mesmo ancestral comum. Então, seus representantes têm mais de uma ancestralidade, né? Então, nós temos um grupo parafilético. Mas o que é que a gente consegue reunir esses grupos? São vertebrados, amniotas, de 4 patas, que possuem 5 dedos com unhas, e normalmente o corpo ele é coberto ou de escamas ou de placas dérmicas, para eles resistirem menor à desidratação. Tem o ovo amniótico e são pecilotérmicos. Então, quando os animais reúnem essas características, normalmente a gente reconhece ele como répteis. Aí vai incluir aí lagartos, lagartixas, o grupo das tartarugas, o grupo das cobras, todos como répteis. Dentro dos amniotas no geral, mas principalmente nos répteis, nós temos algumas características que foram responsáveis por adaptações da vida terrestre. Vamos continuar aqui, eu estou com um pouco de tosse ainda. Então, a pele seca, queratinizada, para evitar a perda da água. Então, ao contrário dos anfíbios, que tinham uma pele muito fina, sem ser impermeabilizada, justamente para permitir as trocas gasosas, a pele dos répteis ela vai ser muito seca e muito queratinizada, normalmente cheia de placas dérmicas ou escamas. Uma respiração que é exclusivamente pulmonar, então você não tem uma respiração cutânea, justamente porque essa pele vai ser queratinizada, impermeabilizada. A fecundação é interna, ao contrário do que ocorreu nos anfíbios, onde machos e fêmeas iam para a água e depositavam seus óvulos e espermatozoides, e a fecundação ocorria fora do corpo da fêmea. A partir dos répteis nós vamos ter uma fecundação interna, dentro do corpo da fêmea. A presença de ovos com cascas e os anexos embrionários, que é justamente o ovo amniótico, que vai proteger o embrião fora da água e permitir que a reprodução ocorra independente da água. A excreção através de ácido úrico, que é uma substância que precisa de menos água e é menos tóxica, formando uma urina que é muito concentrada, chega a ser pastosa e que é defecada junto
com as fezes na cloaca. E serem animais ectotérmicos e bacilotérmicos, ou seja, eles regulam a temperatura deles a partir do ambiente externo. Ele não tem uma regulação própria. Então, a temperatura do corpo vai depender do ambiente onde ele se encontra. Então, esses representantes dos répteis, eles vão dominar o ambiente terrestre devido à sua maior independência em relação à água, e somam mais de 9.000 espécies, como tartarugas, jabutis, jacarés, serpentes, lagartos. Vão se reunir aí como grupo dos répteis. Em relação à morfologia do corpo, né? Então eles têm essa pele grossa, impermeável, coberta por escamas ou placas dérmicas para evitar essa dissecação. A morfologia vai variar muito. Então você vai ter animais como lagartos e jacarés, que tem esse corpo mais afilado, e os 4 pares de patas, como todos os tetrápodes. Alguns animais perderam essa característica de terem patas, como foi as cobras, enquanto outros, as escamas, se fundiram entre si e formaram placas, como as tartarugas e os jabutis. Então a morfologia vai variar bastante dentro do grupo. O sistema digestivo ele é completo, formado desde a boca, passando pelo estômago, intestino e terminando na cloaca. Então esse orifício ele é assim caracterizado, porque ele não é só para eliminar fezes, ele elimina as fezes, elimina os produtos da fecundação, se for uma fêmea libera os ovos, o ovo amniótico, e também as excretas nitrogenadas. E possui glândulas, né? Pode ter glândulas salivares, glândulas digestivas como fígado, pâncreas, todos vão estar ali operando. Em relação ao sistema respiratório. Então, o sistema respiratório é caracterizado por um pulmão que ele é mais desenvolvido do que dos anfíbios, para se tornar mais eficiente essa oxigenação do sangue. Então, esse pulmão dos répteis ele vai ter mais lóbulos, ele vai ter uma área de superfície maior, justamente porque não há respiração cutânea. Então, as trocas gasosas vão ter que ocorrer mais por esse pulmão. Por isso, ele é mais desenvolvido e com área superficial maior do que a dos anfíbios. É um pulmão na literatura que fala de parenquimatoso. Porque, como tem aqui na imagem, ele vai formando várias camadas, né, várias cavidades, justamente para aumentar essa área superficial. Em relação ao sistema circulatório, ele é fechado. E o coração aqui é tricavitário para a maioria dos grupos. De serpentes, tartarugas, lagartos, vai ser tricavitário, vai ter 2 átrios e um ventrículo. E vai ter ali um pouco de mistura entre sangue venoso e sangue arterial. Já o coração dos crocodilianos, como jacarés e crocodilos, vai surgir uma nova cavidade, né, que é o segundo ventrículo. E dessa maneira vai separar totalmente a circulação arterial da circulação venosa. E isso vai fazer uma maior eficiência ainda para a circulação de sangue venoso e sangue arterial, fazendo com que esse sangue arterial não perca oxigênio, né, não se misture com o sangue venoso na passagem pelo ventrículo. Então vai ter também aquela circulação dupla, a circulação pulmonar, ou pequena circulação, e a circulação sistêmica ou grande circulação. E no caso dos crocodilianos, sem que ocorra mistura de sangue lá no ventrículo, tornando mais eficiente a circulação sanguínea. O sistema excretor é feito por um par de rins, que excretam esse ácido úrico justamente para evitar a perda de água. Ele é menos tóxico e pode ser eliminado com uma quantidade menor de urina e é eliminado junto com as fezes pela cloaca. Em relação ao sistema neurosensorial, você tem um cérebro com 12 pares de nervos cranianos, seguido pela medula espinhal, né, medula vertebral, que vai ter formar o sistema nervoso central. E da parte daí partem os gânglios e nervos que vão formar o sistema nervoso periférico, bem desenvolvidos.
Então, tem olhos, ouvidos, olfato, gustação bem desenvolvidos. Em relação ao sistema reprodutor, eles são dioicos, então machos e fêmeas têm sexos separados, com fecundação interna. Então, o macho ele inocula o esperma dentro do corpo da fêmea através da cloaca. O desenvolvimento quase sempre é direto na maioria dos répteis, mas você vai ter algumas serpentes, por exemplo, que podem ser vivíparas. E esse desenvolvimento vai contar com esse ovo amniótico, que é a grande novidade evolutiva que vai surgir a partir dos répteis. Então, você vai ter essa camada externa, uma casca porosa, que vai permitir as trocas gasosas. Você vai ter o alantoide, que ele vai absorver as excretas nitrogenadas desse embriãozinho aqui, que está se desenvolvendo, e também permitir as trocas gasosas. Um saco vitelínico, onde vai ficar toda a reserva energética, né? É responsável pela nutrição. Uma bolsa de água, né? De líquido, para impedir os choques. Então, funcionando como amortecedor. E ainda uma camada externa, né? Que é o coro, uma camada adicional de proteção. Então, todos esses anexos embrionários estão presentes nesse ovo amniótico, permitindo assim que você tenha um micro ecossistema que permite o desenvolvimento do embrião até a fase adulta, mesmo fora do corpo da mãe, mesmo no ambiente terrestre, eliminando a necessidade de você precisar de água para reprodução nos répteis. Então, né, você vai ter a casca porosa, o saco vitelínico para nutrição, o alantoide para excreção e trocas gasosas, o âmnio, que é uma bolsa de líquido para hidratação e proteção, e o coro, que é uma membrana adicional de proteção. Em relação à classificação, né, de maneira didática, a gente pode classificar os quelônio testudini como as tartarugas, cálidos e jabutis. Qual é a principal característica? É porque você vai ter aquelas placas dérmicas, né, ou placas ósseas, que vão se fundir tanto na região dorsal quanto ventral do corpo, formando então uma carapaça na região dorsal e o plastrão na região ventral, e aí formam uma espécie de armadura que permite que os órgãos internos desses indivíduos eles fiquem protegidos, dificultando a predação e a morte desses animais. Então, eles ficam protegidos dentro dessa armadura dérmica. Você tem os esquamata, que vai reunir lagartos, serpentes, cobras. Uma característica desses animais é que eles têm uma troca periódica da epitérmide, que é substituída por outro. E aí, esse é um grupo também parafilético, né? Você vai ter organismos de origens evolutivas diferentes. Mas essa seria a principal característica. E os crocodilianos, que aí é um grupo monofilético, né? Os jacarés, os crocodilos, eles têm esse corpo coberto por escamas e placas ósseas. Eles são carnívoros, utilizam muito o ambiente aquático para o seu desenvolvimento, para a sua alimentação, e são caracterizados por ter aquela respiração e circulação mais eficiente, formando um coração com 4 cavidades. Em relação à história evolutiva, né, dos répteis, nós temos os répteis como um grupo parafilético, e se você reunir os répteis atuais com as aves, os pterossauros e os dinossauros, todos esses grupos formam um grupo que é chamado de arcossauros, que são parentes dos mamíferos. E aí esse grupo é monofilético entre si. Então, os parentes dos dinossauros que estão vivos, os parentes mais próximos do grupo que deu origem aos dinossauros atuais seriam as aves. Então, nas representações que a gente vê de alguns filmes, por exemplo, tem como se os dinossauros fossem mais aparentados com os répteis, né? Mas, na verdade, os registros fósseis indicam que eles eram animais mais parecidos com as aves, justamente porque eles têm a mesma origem evolutiva.
Então eles não seriam cobertos por escamas, parecido com jacaré ou com lagarto, e sim eles seriam recobertos por penas. É o que se tem hoje em relação aos registros fósseis desses animais. Em relação à importância, né? Esses animais eles estão presentes em diversos biomas. Eles só não ocorrem na Antártida justamente porque as temperaturas extremas eles não conseguem se submeter a essas temperaturas, né? Devido a serem pessilotérmicos. Tem grandes representantes de topo de cadeia alimentar. Então, você tem jacarés, cobras, alguns tipos de lagartos que eles predam outros animais de uma sequência da cadeia alimentar mais baixa, e aí isso torna eles muito importantes do ponto de vista de equilíbrio ecológico. Muitos bioativos são retirados a partir desses animais. Então, por exemplo, venenos de cobra são utilizados muito para a fabricação de soros, justamente para quando uma pessoa tiver alguma picada, poder sofrer esse tratamento, ter uma medicação como antídoto. Um exemplo de bioativo que foi desenvolvido a partir de venenos de répteis é o captopril, que ele é utilizado atualmente largamente em todo o mundo para tratamento de hipertensão. Em muitos locais eles são iguarias gastronômicas, então tem fazendas que produzem jacarés para comercialização, para consumo de carne ou para confecção de bolsas e calçados. Então eles são bem importantes desse ponto de vista. E aí a gente encontra mais informações nesses links. Tem aulas bem completas que vocês podem revisar. E qualquer dúvida a gente tira em sala de aula. Então por hoje é só. Quando for na próxima semana a gente continua nossos estudos com aves e mamíferos. E aí encerro a nossa quarta etapa. Até lá, pessoal.